Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós já estamos na nossa aula de número 23 e hoje nós vamos começar a falar sobre reações orgânicas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tem cálculo, professora? Não tem cálculo, mas tem umas reações bem interessantes para a gente fazer. Eu, particularmente, gosto muito e eu espero que vocês gostem também. Então, vamos lá para a gente ver quais as reações que nós vamos aprender hoje. Bom, na aula de hoje nós vamos começar falando sobre reações envolvendo hidrocarbonetos. Lembram lá da função hidrocarbonetos? São funções formadas apenas por carbono e hidrogênio. E entre essas funções, na aula de hoje nós vamos falar sobre os alcanos e os alcenos, sendo que os alcanos são aqueles que apresentam ligações do tipo simples. E os alcenos, eles apresentam pelo menos, no caso, uma ligação do tipo dupla, né? A gente vai ter as definições na aula para a gente poder aprofundar. Como habilidades da aula de hoje, nós temos demonstrar experimentalmente as principais reações orgânicas presentes no cotidiano, compreender e identificar as principais reações orgânicas. E aqui, pessoal, é muito interessante porque nós falamos sobre muitas funções, né? A gente falou sobre os hidrocarbonetos, álcools, cetonas, aldeídos, e nós vamos ver reações com cada um desses grupos funcionais que nós aprendemos na nossa unidade 1. E começando pelos alcanos, que são hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, de cadeia aberta e saturados. Isto é, que tem cadeia aberta e que apresenta somente ligações simples entre os seus átomos de carbono. Os tipos de reações que envolvem os alcanos são reações de substituição. Dentre elas, nós temos a halogenação, nitração e a sulfonação. Por que são ditas como reação de substituição? Presta atenção. Nós temos lá alcanos, que são compostos que apresentam ligações do tipo simples. Então, o carbono de uma cadeia dos alcanos, ele tem todas as probabilidades de ser um carbono saturado, ou seja, 4 ligações distintas, seja com outro átomo de carbono e com os hidrogênios. Quando a gente vai fazer uma reação com o alcano, nós vamos ter a substituição de hidrogênios daquela cadeia por outros elementos. Por isso que são ditas como reações de substituição. Já que ele já tem todas as ligações feitas do tipo simples, uma ou mais destas ligações serão substituídas por outros elementos. Então, nesse caso aqui, dos alcanos, nós temos a substituição dos hidrogênios. E aí eles podem ser substituídos por halogênios, que aí nós temos a halogenação, pode ser substituído pelo grupo nitro, lá do ácido nítrico, né? E aí a gente tem a nitração e também pode ser substituído lá pelos ácidos sulfúricos, né? Que a gente chama de sulfonação. Essas são as reações de substituições dos alcanos. Agora a gente vai ver passo a passo como cada uma delas ocorre. Vamos lá? Então aqui, como reação, nós vamos ter a halogenação, que são as reações com os halogênios. A gente representa os halogênios como X2. Isso porque, digamos que a gente vai ter uma reação onde nós vamos ter a substituição de um hidrogênio por um bromo. O bromo, ele não vai estar sozinho, um átomo de bromo, ele vai estar lá, o bromo, ligado com outro bromo, que a gente chama de Br2. Então, esse X aqui, ele pode ser o flúor, pode ser cloro, pode ser o bromo, pode ser qualquer um dos halogênios. Como é que ocorre? Nós temos aqui o grupo alquila, pode ser um etano, o propano, o metano, o butano, aonde
um dos seus hidrogênios vai ser substituído por um átomo de halogênio. Ele vai vir ligar-se um átomo de halogênio ao hidrogênio e o outro à nossa cadeia carbônica. No final, a gente vai ter o RX, sendo que R é o grupo alquila, e o XR, que vai ser o, digamos assim, o halogênio que vai estar ligado a esse átomo de hidrogênio. A substituição de um ou mais átomos de hidrogênio de um alcano, ela vai ser feita por um ou mais átomos de halogênios. Então, vamos aqui como exemplo a obtenção do clorometano, que também é chamado de cloreto de metila. Lembrando que essas nomenclaturas nós vimos lá na unidade 1, né, pessoal? Então, aqui nós temos o metano, né, que ele também é conhecido como CH4, que é a sua fórmula molecular, né? E aonde nós vamos ter o cloro sobre a ação da luz, né? E vai reagir com o metano. O que nós vamos ter aqui? Um átomo de cloro vai ligar-se ao átomo de carbono, fazendo com que essa ligação aqui, carbono e hidrogênio, ela seja rompida. Existe ali uma cisão dessa ligação, onde o outro átomo de cloro vai vir e vai se ligar a esse hidrogênio. Como produto, nós vamos ter o clorometano, que é esse daqui, onde o cloro está ocupando a posição que pertencia anteriormente ao hidrogênio, e o outro produto formado é esse haleto de hidrogênio aqui, que é o HCl, ou ácido clorídrico, que foi formado pela junção de um cloro com o hidrogênio. Nós temos também a reação que ocorre com o ácido nítrico, que nós chamamos de nitração. Na reação de nitração, a gente tem a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio de um alcano por um ou mais grupos nitro. O grupo nitro é o NO2. O mesmo esquema. Aqui a gente tem o ácido nítrico, que é todo esse composto aqui, que vai reagir com o metano, CH4. O que vai acontecer aqui? Nesse daqui, pessoal, nós vamos ter a interação de o hidrogênio com o oxigênio do meu ácido, esse oxigênio aqui, que vai sair, ó, ele vai romper essa ligação com essa função nitro, e o hidrogênio vai romper a ligação com o meu metano. Formando esses aqui juntos, eles vão formar a minha molécula de água. Então, na adição de um ácido nítrico, na reação da adição de um grupo nitro, nós temos como resultado a formação de água. E aí, o que vai acontecer? Aonde que vamos ter a formação do nosso composto nitro? Aí, o que vai acontecer? Esse nitrogênio aqui, ele vai vir e vai se ligar ao nosso átomo de carbono. Já que essa galera aqui se ligou e foi embora da nossa reação. Eles pegaram ali, ó, vamos embora, abandonando o barco. Dando como produto final o nitrometano. Onde nós tínhamos o hidrogênio, agora nós temos o grupo nitro, NO2, mais água. E lembrando, o nitrometano, a gente já falou dele, ele é utilizado como aditivo para combustíveis de automóveis e de aeromodelos, tá? Tem mais reação? Tem. Tem as reações que ocorrem com o ácido sulfúrico, aonde a gente forma os compostos sulfônicos. Lembram lá que a gente falou até sobre os tiocompostos? Então, aqui, na sulfonação, a gente tem a substituição de um ou mais átomos de hidrogênios do alcano por um grupo sulfônico, que é justamente esse grupo aqui, ó. Então, o que nós temos? Nós temos o ácido sulfúrico, tá aqui, aonde esse oxigênio do nosso ácido,
vai reagir com o hidrogênio do nosso etano, aqui nós temos o etano, vai romper essa ligação aqui com o carbono e esse hidrogênio vai se ligar a esse grupinho aqui, ó, que vai formar a nossa molécula de água. Com esse rompimento do carbono com o hidrogênio, o que vai acontecer? O nosso grupo sulfônico aqui, ele vem e liga-se ao nosso átomo de carbono de onde o hidrogênio foi substituído. Ele vai substituir aquele hidrogênio, formando o nosso ácido etano sulfônico. Professora, todas as outras reações com os outros alcanos que envolvem a substituição ocorrem desta forma? Sim, todos os outros ocorrem da mesma maneira. Sempre eu vou ter a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por um desses grupos, ou o grupo sulfônico, o grupo nitro, ou ainda um halogênio. Essas são as nossas reações de substituição que ocorrem nos nossos alcanos. Agora, nós vamos ver as reações que ocorrem nos alcenos. Lembrando que alcenos são hidrocarbonetos acíclicos e insaturados. Isto é, tem cadeia aberta e apresentam uma ligação dupla entre átomos de carbono. Quais são as reações que podem ocorrer nos alcenos? As reações de adição. Por que reação de adição? Porque ali, nos alcenos, nós temos a presença da ligação dupla, que nós chamamos de insaturação. Ela vai ocorrer entre os átomos de carbono, tranquilo? Quando a gente tiver as reações com os alcenos, nós vamos ter o rompimento dessa ligação dupla e a adição de um elemento para compensar esse rompimento. Então, nós não teremos substituição aqui, nós teremos sempre a adição, porque já tem a insaturação entre os carbonos. Então, ele vai romper a dupla, vai formar uma ligação simples e aí tem a adição de um halogênio, de um grupo nitro ou algo parecido, diferente dos alcanos. Nos alcanos, a gente teve reações de substituição, porque ele já estava totalmente saturado, os carbonos todos, com as suas 4 ligações, e aí vem a substituição dos hidrogênios. Nos alcenos, não. Nos alcenos, nós temos as reações de adição, onde a gente vai romper a ligação dupla. Então, vamos lá ver quais são as reações que vão ocorrer nos alcenos. Nós vamos ter a adição de hidrogênio, adição de halogênio, adição de haletos de hidrogênios e a adição de água. Muita atenção, porque você deve pensar, poxa, tem adição de hidrogênio, de haleto de hidrogênio, de halogênio e de água. Tem que ter muita atenção na hora que a gente estiver trabalhando essas reações para entender esses nomes. Vamos começar pela adição de hidrogênio, que é chamada de hidrogenação. Os alcenos, eles reagem com o hidrogênio, H2, em presença de catalisador, seja aqui o níquel ou a platina, produzindo alcanos, também conhecida como reação de Sabatier ou Senderes. Aqui, olha o que vai acontecer. Nós temos o eteno como exemplo, que é um hidrocarboneto que apresenta ligação dupla entre seus átomos de carbono. Como a gente está falando da hidrogenação, nós vamos ter a adição de hidrogênios, o que vai fazer com que o meu alceno se torne um alcano. Por que que é um alcano? É um hidrocarboneto que apresenta ligação simples, não é isso? Então, o que vai acontecer aqui? Esse H2 é como se eu tivesse isso aqui, ó.
hidrogênio ligado a hidrogênio. Um desses hidrogênios vai interagir com o carbono, a ligação dupla vai ser rompida e o outro hidrogênio vem e interage no outro carbono. E aí o que nós vamos ter? A formação da ligação simples, já que essa ligação aqui ela foi rompida, e os dois hidrogênios entraram na nossa cadeia, um em cada carbono, formando o que nós conhecemos como alcano, que nesse caso aqui é o etano. Lembrando, é um tipo de reação que precisa de um catalisador e reage também com o aquecimento. Esse delta ali, ele está falando de aquecimento. Então, sempre que a gente for fazer a hidrogenação de um alceno, o nosso produto final será um alcano, tá, pessoal? Sempre será um alcano. Isso porque nós temos a entrada de hidrogênios e o rompimento da ligação dupla, formando a ligação do tipo simples. A hidrogenação é uma reação de adição a alcenos que transforma óleos vegetais insaturados em gorduras semissólidas saturadas, como a margarina. Isso através da hidrogenação, da adição de hidrogênios a uma cadeia de alcenos. Adição de halogênio ou halogenação. Então, aqui a gente vai ter a adição de flúor, cloro, bromo ou iodo à nossa cadeia de alcenos. Ela é ativada pela presença de luz, que está aqui, ó, representado aqui. Ele produz um dialeto vicinal. Isto é, uma molécula com dois halogênios em átomos de carbonos vizinhos. Nos alcanos, nós tínhamos lá a substituição por halogênios, lembram? Um halogênio entrava na cadeia e o outro se ligava ao hidrogênio. Nos alcenos, nós temos a adição dos dois halogênios na nossa estrutura, onde um vai para um carbono e o outro para o outro, mas sempre no carbono, pessoal, que estão ligados através da ligação dupla. Então, vai ocorrer o quê? Nós teremos aqui o Cl ligado ao Cl, um vai vir e vai se ligar ao carbono, a ligação dupla vai ser rompida e o outro vem e se liga ao segundo carbono. E aí a gente vai ter um dialeto vicinal, que é o 1,2 de cloroetano. A gente vai ter halogênios em carbonos vizinhos e o rompimento da nossa ligação dupla, formando uma ligação do tipo simples. Olha outro exemplo aqui. Nesse exemplo, nós temos o but2eno. Nós temos uma cadeia com 4 átomos de carbono e a ligação do tipo dupla entre o carbono 2 e o carbono 3, né? Ele vai sofrer a reação de halogenação, onde o bromo, que está ali, Br2, que é a mesma coisa que tiver Br ligada a Br, vai interagir com essa cadeia, ligando-se a um átomo de carbono, promovendo o rompimento da ligação dupla. Quando a ligação dupla é rompida, gente, os elétrons de cada carbono que está participando dela volta para o seu carbono de origem, permitindo que esse carbono forme ligações. Por isso que o bromo consegue entrar na nossa cadeia, no primeiro, e também consegue entrar o outro bromo no segundo carbono, formando o 2,3 de bromo butano. Ó, 1, 2, 3, 4. O bromo está onde? No carbono 2 e no carbono 3, por isso 2,3 de bromo butano. Pessoal, é muito importante que vocês tenham em mente que o carbono ele está fazendo ligações do tipo covalente. Então, quando a gente tiver a cisão
dessa ligação, ela vai ser uma cisão homolítica, aonde os átomos que estão participando, cada um vai receber de volta o seu elétron. Então, a dupla está ali ocorrendo entre os dois átomos de carbono. Foi rompida. Cada elétron volta para o seu átomo de carbono de origem, o que vai permitir que ele faça uma nova ligação. E aí o bromo, ou o cloro, ou o iodo, ele vem e liga-se a esse carbono compartilhando esse elétron que voltou para ele, e o outro átomo vai e liga-se ao segundo carbono também compartilhando esse elétron que voltou para ele devido ao rompimento da ligação. E assim vai ocorrer essa nova ligação e dando origem a esse novo composto. Tranquilo? Então, vamos continuar, que tem agora a adição de aletos de hidrogênio. Primeiro, o que é um aleto de hidrogênio? É quando a gente tem um halogênio ligado a um hidrogênio. Aí nós temos a formação do que nós chamamos de aletos de hidrogênio. Então, HCl, ó, hidrogênio, halogênio. Por isso recebe o nome, aleto de hidrogênio. Como é que ocorre aqui a substituição, no caso a adição, perdão, dessa reação? Os dois irão entrar na nossa cadeia carbônica. Tanto o hidrogênio quanto o nosso cloro, um em cada átomo de carbono. Então aqui o hidrogênio veio e ligou-se a esse carbono, o que foi permitido devido à quebra da ligação dupla. O carbono teve de volta o seu elétron e o outro carbono também teve de volta o seu elétron, o que permitiu a nova ligação com o átomo de hidrogênio. O cloro aproveitou-se, ó, veio e ligou-se ao outro átomo de carbono, formando o cloroetano. Gente, esse hidrogênio aqui, ele só está em destaque para você observar que houve a adição dele na nossa molécula. Mas, se ela tivesse representada desta forma, então, desta forma aqui, deixa eu apagar, também estaria certo, viu? Ó, também estaria certo. Aqui a gente só representou ele fora desses dois outros hidrogênios para você poder visualizar que ele está fazendo parte da nossa estrutura. Mas se a gente representasse aqui, ó, H3C, também estaria certo. O cloretano é um gás incolor e inflamável em temperatura ambiente, quer dizer que ele pega fogo com muita facilidade. Foi utilizado na produção do tetraetilchumbo, que era um aditivo da gasolina que chegou a ser muito usado e hoje é proibido devido à sua elevada toxicidade. E aqui a gente tem o tetraetilchumbo, né? Atualmente ele é usado na fabricação de celuloses, de tintas, medicamentos e entre outros. Então, olha só a importância da evolução do estudo. Antigamente ele era utilizado para fazer a produção do tetraetilchumbo. Hoje em dia a gente já tem conhecimento de que é uma substância tóxica, porém ele ainda pode ser usado aqui na fabricação de outros tipos de produtos. Regra de Markov-Nikov. Gente, essa regra aqui ela é muito importante. Já caiu em questões de vestibular e ela é fundamental no estudo da química orgânica dentro das reações. Ela diz o seguinte: na adição de um aleto de hidrogênio a um alceno, o hidrogênio do aleto liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla. Vamos pegar aqui esse aleto de hidrogênio que tem o iodo. Quando a gente for fazer a adição em um alceno, qual é a regrinha? O nosso hidrogênio aqui do aleto, ele tem que se ligar ao carbono que possui mais átomos de hidrogênio. Nesse caso aqui, ó, entre esses dois carbonos, qual deles é o mais hidrogenado?
O primeiro. Então, o nosso átomo de hidrogênio, pela regra de Markov-Nikov, tem que vir e ligar-se a esse carbono aqui, ó, formando este produto. E o iodo liga-se ao segundo carbono da ligação dupla, tá? Então, pela regra de Markov-Nikov, nós temos essa opção para ligação de haletos de hidrogênio. Tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? Isso permite a possibilidade de dois produtos, tá? Sendo que esse aqui é o mais estável. Mas quem foi Markov-Nikov? Ele é um químico russo que viveu entre 1838 a 1904 e é mais conhecido pela sua regra, né? A regra que levou o seu nome. Ele também pesquisou os cicloalcanos e conseguiu sintetizar cadeias carbônicas cíclicas com 4 átomos de carbono com mais de 6 átomos de carbono. Tá aqui o nosso Vladimir Markov-Nikov, que é o detentor do nome dessa regra muito utilizada na química orgânica. Em alcenos assimétricos, olha o nomezinho assimétrico aqui, a adição de haletos de hidrogênio possibilita a formação de mais de um produto. Então aqui nós temos um alceno assimétrico, né? Ó, esse daqui é diferente para esse lado. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, o hidrogênio ele tem uma grande tendência a se ligar ao carbono mais hidrogenado, formando esse produto aqui, que é o 2-iodo-propano, mas também pode ocorrer dele se ligar ao outro carbono aqui, o menos hidrogenado, que aí forma esse produto aqui, que é 1-iodo-propano, aonde o iodo se liga ao primeiro carbono da nossa cadeia. Lembrando, esse aqui é o mais estável, tá? Onde o hidrogênio está ligado ao carbono mais hidrogenado, o carbono que apresenta maior quantidade de hidrogênios. Tranquilo? Eu acho que deu para entender bem essa parte aqui da regra de Markov-Nikov. Lembrando que a principal diferença entre as reações de alcenos e alcanos está no fato das ligações entre os átomos de carbono. Como os carbonos de um alcano, eles apresentam ligações do tipo simples, eles são compostos saturados, onde a gente vai ter as reações de substituição. Sempre vai sair um hidrogênio. Sempre vai sair um hidrogênio. Já nas reações com os alcenos, nós temos as reações de adição. Nenhum hidrogênio sai do nosso composto. Por quê? Porque eles já apresentavam insaturação. Eles já tinham, digamos assim, uma insatisfação na quantidade de ligações entre os átomos, fazendo com que os carbonos mantivessem ligações do tipo dupla entre eles. As reações, elas ocorrem ali, sempre entre os carbonos da dupla ligação. Então, pessoal, muita atenção para não fazer as reações de adição nos alcenos em carbonos que não estão participando da ligação dupla. Vamos lá para a gente ver o nosso, mais um exemplozinho para a gente fixar melhor. Aqui nós temos a adição de água. Então aqui, na presença de ácido, por isso que tem esse H+ aqui, que está representando que é um meio ácido, como catalisador, os alcenos podem reagir com água, originando álcools. Por quê? Porque tanto o hidrogênio da água quanto o OH, eles vão entrar na nossa molécula do alceno. E quando a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, nós temos o álcool. Então aqui o que acontece? Nós vamos ter
o rompimento da ligação dupla, né? Cada carbono recebe de volta o seu hidrogênio, o seu elétron, já estou ficando separado. E aí o que vai acontecer? Vai possibilitar uma nova ligação entre o carbono e o hidrogênio e o carbono e a hidroxila. Então, o nosso eteno, ele vai dar origem ao etanol, onde a hidroxila ligou-se a um carbono. Como a ligação dupla foi rompida, ela formou uma ligação simples. Então, o carbono onde a hidroxila está ligada é um carbono do tipo saturado. Carbono saturado, o que caracteriza a função álcool. Então, sempre quando a gente tiver a adição de água a um alceno, o nosso produto final será um álcool. Lembrando que a nossa reação ela sempre vai ocorrer entre os carbonos da dupla e os dois elementos aqui, ó, eles são adicionados ao nosso composto. Veja só aqui um outro exemplo. A gente tem o metil, no caso, o metil but 2-eno, onde, ó, ficou 1, 2, 3, 4, né? 4 átomos de carbono. E a ligação, ela ocorre sempre entre os átomos dos quais estão participando da nossa ligação dupla. Nós temos o rompimento da dupla, né? Sai os elétrons de volta, cada um para o seu carbono. Aí vem o ataque do hidrogênio ao nosso carbono e o ataque da hidroxila ao outro carbono. Depois da ligação dupla sendo rompida, esses dois elementos passam a fazer parte da cadeia, dando origem ao 2-metil-butan-2-ol. 1, 2, 3, 4. Aonde está a nossa ramificação? Está aqui, ó, no carbono 2, por isso 2-metil. But, porque eu só tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Porque as ligações entre os carbonos são do tipo simples. 2-ol, porque no carbono 2 nós temos a hidroxila, que caracteriza um álcool. E aí a gente usa a terminação de álcools, que é o ol. Então, pessoal, aí nós temos novamente um alceno dando origem a um álcool. E isso só é possível a partir das reações de adição de água, que também é chamada de reação de hidratação, viu, pessoal? Se você ouvir em algum enunciado de atividade, de prova, Enem, vestibular, uma reação onde fala que houve a hidratação de um alceno, fique ligado porque ele está falando que houve adição de água. Se houve adição de água, o nosso produto final tem que ser um álcool. Tranquilo? Eita, professora, é muita coisa. É muita coisa. Tem mais reações para a gente ver? Tem mais reações para a gente ver. O importante é que você se lembre que nós estamos falando em etapas. A gente começou com hidrocarbonetos. A gente tem mais reações de hidrocarbonetos para a gente assistir, para a gente ver, para a gente aprender. Nós temos outras reações também com as funções álcools, com as funções nitrogenadas. Tem muitas reações para a gente estar vendo nessa parte da nossa aula. Mas o importante de início é você identificar as funções. Não adianta de nada eu chegar aqui, falar de reações que envolvem hidrocarbonetos e você não puxar na memória o que é um hidrocarboneto. Professora, como é que eu sei que é um hidrocarboneto? Você tem que ter ciência disso, porque em alguns momentos nas provas, atividades e vestibulares, não vai estar no enunciado a reação do hidrocarboneto. Pode estar lá a reação do composto tal, e aí dá o nome do composto
E se você não souber associar o nome do composto à função que ele pertence, aí vai ficar bem difícil para você poder entender. Isso porque as reações elas são diferentes de uma função para outra. Como, por exemplo, a gente viu a reação dos alcanos, que é de substituição, e as reações dos alcenos, que é de adição. Então, elas são totalmente diferentes, né? Em um, a gente sempre tem a sobra de água, de um ácido, sempre tem saída de alguma substância. Enquanto nos alcenos, a gente não tem. A gente tem a formação de substâncias novas, porém, é sempre a adição dos dois componentes que vão participar da nossa reação, né? Então, é muito importante essa parte. Se você teve dúvida com relação às nomenclaturas, identificação de função, eu recomendo. Pega as nossas aulinhas lá do início, ou o seu livro didático, faz um macetezinho só para identificar quando é um álcool, quando é uma acetona, quando é um aldeído, quando é um ácido carboxílico, porque isso é fundamental para as nossas aulas. Não tem como, pessoal. A gente ainda vai usar muitas outras funções nesse decorrer dessa nossa unidade para poder finalizar esse conteúdo. A unidade 3, beleza, a gente vai falar basicamente de bioquímica, química e o meio ambiente, mas nessa unidade a gente vai precisar sim que vocês tenham domínio dos conteúdos que nós tivemos na unidade 1. Sei que vocês acabaram de sair de prova, já não querem mais nem lembrar da unidade 1, mas não tem como fugir não, viu, pessoal? Tem que revisar. E se você tem dificuldade, mais importante ainda, se tiver um tempinho, pega lá as nossas aulas, reveja, nem que seja parte da revisão e da atividade, para você tentar assimilar, porque senão a gente vai ter muita dificuldade nessa parte de reações para identificar. A gente ainda tem reações dos alcinos, que é quando tem ligação tripla, que a gente vai observar que a gente vai formar também alcenos, vai formar depois alcanos e outras funções que podem ser originadas a partir dele. Então, tem que revisar, tem que lembrar, tem que estar fresquinho na memória de vocês, viu, pessoal? Porque senão vai ficar muito difícil. Então, nessa parte de reação de hidrocarbonetos, a nossa aula era sobre os alcanos e alcenos. A gente viu os tipos de reações que ocorrem entre eles e daqui a pouco a gente faz aquela leve revisão, bem tranquila, só trazendo os tópicos principais da aula para você ter uma boa atividade de sala. Depois da atividade a gente vem aqui só para fazer aquela correção e tirar as possíveis dúvidas. E não fique preocupado não, no início pode ser um pouco difícil, mas se você praticar e se dedicar, com certeza você terá muito sucesso nas nossas atividades e nas nossas avaliações. Lembrando, viu, a nossa extra classe foi sobre a aula lá dos isômeros ópticos. Foi uma aula muito bacana e você faz aí a sua atividade, mostra para o seu professor, manda para ele, para o professor presencial, que depois a gente vai receber aqui para poder observar o desenvolvimento de vocês. E a gente se vê já já na nossa revisão.